Olá, estamos dando sequência à série de Olho nas Cidades e hoje eu recebo o prefeito de Mauá da Serra e também presidente do Cisvir, o prefeito Hermes, que está aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, prefeito. E eu já começo perguntando para o senhor está no seu quarto mandato, qual que é a visão que o senhor tem socioeconômica do município? O que o senhor pode falar desses 4 mandatos que o senhor já teve em Mauá da Serra? Tudo bem, Silvia? Prazer estar aqui falando com todos. Então, para mim é um privilégio muito grande de estar no 4º mandato como prefeito de Mauá da Serra. Também fui 2 vezes chefe de gabinete antes. Não fiz outra coisa da vida, né? Comecei em 97 na política, estou até hoje, graças a Deus e graças ao povo de Mauá. Uma responsabilidade muito grande também, né, com a minha cidade, com o povo de Mauá da Serra e também, né, com o Cisvir, que graças aos 18 municípios que fazem parte, os 18 prefeitos acreditaram na minha pessoa e pela segunda vez, né, estou lá, presidente do Cisvir, tentando melhorar, né, a qualidade de vida nossa, melhorar a nossa saúde no sentido geral, né, o Cisvir que atende hoje mais de 400 mil habitantes e a gente está lá com essa responsabilidade. Mas Mauá da Serra, né, pelo tempo em que estou, pelo menino que ainda cheguei em Mauá, tinha 19 anos, e vi uma cidade de 5 mil habitantes se tornar hoje numa cidade de mais de 10 mil habitantes. Então, com isso, lógico que vem a responsabilidade, o trabalho, porque foi passo a passo para você conseguir criar uma cidade melhor para se viver, uma cidade com pavimentação asfáltica, com melhor educação, com melhor saúde. E eu fiz parte, né, dessa situação. Eu tenho funcionários meus da prefeitura que eles querem saber alguma coisa, tem alguma dúvida, eles vão lá e perguntam para mim. Geralmente não sou eu que pergunto para o funcionário que vai lá e pergunta para mim, porque na verdade a minha vida toda foi dentro, quase bem dizer, dentro da prefeitura, trabalhando lá dentro por Mauá da Serra. E Mauá melhorou muito nesses anos. Lógico que a gente falar é até complicado, mas eu fiz parte dessa história. Então eu vi o Mauá da Serra, quando se desligou de Marilândia, com uma população menor, a gente conseguiu, através do FPM, melhorar bastante, passamos para 0,8, melhoramos os nossos índices. E depois de lá para cá, a construção de escola, construção de 3 UBSs, onde a gente conseguiu fazer com que cada parte da cidade fosse atendido no seu bairro, no seu conjunto, com o seu médico da família. As escolas, hoje nós temos 4 escolas municipais, sendo cada uma num canto da cidade, atendendo a população o mais perto possível da casa. Também conseguimos uma escola estadual que está em construção agora, que se Deus quiser no começo do ano que vem a gente inaugura, aonde vai ficar também, que é uma cidade cortada pela rodovia. E de um lado da cidade tem a população que precisava passar, tinha risco de acidentes e tudo, que graças a Deus com a duplicação agora, com a construção da passarela. Então eu vi assim, Mauá da Serra, que era uma criança hoje e que é uma cidade que com certeza eu posso falar, ela cresceu não só na questão administrativa, de população, em todas as fases da nossa cidade, ela melhorou bastante. E as últimas gestões nossas agora, a gente trabalhou muito nessa questão de qualidade de vida, buscando sempre parceria para que a cidade acontecesse uma mudança na questão, principalmente de pavimentação urbana. E com isso, graças a Deus, a gente conseguiu, foram mais de 30 quilômetros de asfalto só dentro da cidade, que a gente conseguiu fazer nesses últimos 7 anos e meio, agora 6 anos e meio, e com investimento aí quase que na faixa de uns 18 milhões de reais só de pavimentação, graças aos nossos apoios, nossos deputados. E a gente conseguiu ver essa mudança de Mauá da Serra. Então hoje, se você chegar em Mauá, você vê uma cidade que está bonita, lógico, cortado pela rodovia, mas é uma das únicas cidades que tem 2 pontilhões, um perto do outro, onde você consegue entrar em Mauá, se você quiser comprar alguma coisa passando pela rodovia, você sai de volta lá na frente, com 2 saídas e tudo. Então isso melhorou muito, melhorou muito. E falando no presente e no futuro, quais que são as prioridades da sua gestão para Mauá da Serra, nesse momento, olhando para agora e para o futuro? Olha, eu pretendo, nos últimos, agora 1 ano e meio ainda, que ainda falta de gestão, eu pretendo concluir ainda, hoje nós temos mais ou menos em torno aí de uns 80% de pavimentação. Eu pretendo entregar a cidade, se não com 100, pelo menos com 95% de pavimentação. Então a gente está desenvolvendo agora uma série de projetos,
onde a gente quer fazer esses investimentos, e se Deus quiser ir até o meio do ano que vem, a gente finalizar isso e está entregando a cidade, bem dizer, que quase com 100% concluída. Isso é uma questão de honra, é uma questão que, quando eu voltei em 2017 para a gestão pública, esse foi o meu intuito, foi aquele trabalho que eu via nas outras gestões minhas que eu fiz, foi buscar mais desenvolvimento, mais parque industrial, uma cidade assim que trouxesse mais emprego. Agora não, eu tentei buscar o meu foco foi mais em cima de melhorar mesmo a vida das pessoas, de fazer o investimento em pavimentação, fazer, por exemplo, o investimento na educação, uma coisa que eu sempre tinha sonho de fazer e graças a Deus a gente conseguiu fazer agora, comprar uniforme para todas as nossas escolas municipais. Então desde 2017 a gente vem adquirindo os uniformes, também agora estamos adquirindo as postilas do Max, para que os nossos alunos, nossos professores tenham mais facilidade para dar aula e o aluno também com mais facilidade de aprender. Então eu fui buscar uma diferença nessas nossas gestão agora, nessas últimas duas, de melhorar mesmo a vida das pessoas, de buscar mais o foco da pessoa e não talvez até o da cidade em si e desenvolvimento, essas coisas. E isso foi muito gratificante para mim, de ver uma cidade melhor, de ver essa questão da educação, da saúde, os nossos números estão melhor e uma cidade bonita. É verdade. Mauá da Serra cresceu bastante. Cresceu. A minha família é de Marilândia, então a gente está bem pertinho ali, então eu sempre estou em Mauá, então eu posso falar com propriedade também. Prefeito, falando em pessoas, né, o censo está sendo realizado, inclusive uma notícia recente de hoje que vai demorar um pouquinho mais para sair o resultado do censo, para o censo ser finalizado. E Mauá da Serra a gente sabe que é uma cidade que cresceu bastante, mas talvez o censo não indique muito isso. Qual é a sua expectativa para o censo e se os números estiverem abaixo da estimativa que, né, a prefeitura, a gestão tem, o que o senhor pretende fazer para resolver isso? Porque o censo, os habitantes ajuda muito, né, o número de habitantes ajuda muito no resultado final da liberação de recursos e tudo mais, né, prefeito? Com certeza. Uma das coisas assim que eu acho que o momento foi muito ruim de ter colocado o censo. O censo era para ter feito em 2015, eu acompanhei o censo de 2010, 2015 não teve, 2020 não teve, foi ter agora em 2022 com pós-pandemia. As pessoas assustadas, pessoas que tiveram problema dentro da família, não queria receber visita nem de familiar. Aí você recebeu uma visita logo agora no ano de 2022, quando ainda nós não encerramos uma pandemia, então eu vejo assim, primeiro de tudo, o censo não deveria ter acontecido. Segundo, que a gente acompanha, e pelo que eu fui em Brasília e acompanhei do censo, os números reais de valores para se fazer um censo é em torno de 7 milhões de reais. Foi colocado 2 para se fazer. Contratação de funcionário lá em Mauá da Serra, do censo, foram 4 funcionários, se eu não me engano, onde que tinha que trabalhar pelo menos com 8 pessoas trabalhando. Então, isso a gente vê, eu não tenho nada contra ninguém do censo, tive reunião com o pessoal aqui da Regional Apucarana, semana passada, lá em município e tudo. A minha questão não é pessoal, com ninguém, mas a minha questão é assim, eu vi 2010 acontecer o censo, onde Mauá da Serra tinha 8.555 habitantes, sobre 2.800 casas que foram contadas, famílias. Hoje nós temos pelo menos 3.800 pessoas. Tá certo que talvez o número a mais. Nós temos pelo menos 1.000 famílias a mais, que deveriam, então, aumentar esses números. 3 famílias a mais, mesmo que você coloque uma família hoje por média de 3 pessoas por família, mas mesmo que caísse para 2, daria 2.000 pessoas a mais, onde daria pelo menos 10.500 pessoas. Nas projeções que o IBGE vinha fazendo, Mauá tinha quase 11.000, 10.900 e tantas pessoas. Só que a gente notou que agora, a previsão deles, que tinha do ano passado, era de 8.900 e tantas pessoas, que foi apresentado para mim, que seria o censo de dezembro de 2022. Com a preocupação, o que a gente fez? Nós fomos nas portas das igrejas, nós fomos nas escolas municipais, pedir para os pais, e nós conseguimos levantar um número, pelo menos de 2.000 pessoas que não tinham feito o censo. Nós apresentamos essas famílias para a Regional Apucarana. Dessas famílias foram contadas 500 e tantas pessoas. Hoje, Mauá da Serra, se fosse finalizar hoje, finaliza com 9.400 pessoas. Precisando manter no 08 em torno de 10.139, se eu não me engano, habitantes. Então, hoje, Mauá da Serra está perdendo.
Mas, não, assim, eu não posso garantir aqui nem nada o que é a iniciativa, a gente está pensando em tudo isso, estou tomando uma decisão junto com a minha equipe, inclusive junto com o jurídico do município, porque eu sei que o censo, o IBGE, ele vê de maneira em que tudo que eu oferecer para ele, quantidade de aluno, quantidade de ligação de luz, quantidade de ligação de água, tudo isso que aumentou em Mauá da Serra, se eu apresentar para eles não serve, o que serve para eles são pessoas. Então eu tenho que apresentar pessoas. E eu não sei se até junho, por exemplo, até maio, agora que está previsto, eu vou conseguir ainda oferecer. Então talvez o município de Mauá vai ser um dos municípios que a gente vai tentar recorrer judicialmente. E também o que vai favorecer um pouco o município é que já tem uma lei, né, que foi conversada entre nós, 800 e tantos municípios do Brasil. A gente sentou junto com a CNM, eu estive em Brasília junto, e foi feita uma lei, onde já passou pela Câmara, os deputados já votaram, onde os municípios que perderiam em 10 anos. Então, Mauá da Serra, que tem uma previsão de perder uma cota de 2%, né, de 0,2%, ela perderia em torno de 4 milhões e 100 mil. Ela perderia 410 mil por ano. Então, o ano que vem, eu perderia no meu orçamento do ano que vem 410 mil. Falar que não faz falta? Faz. Por quê? Nós já perdemos o ano passado, com a caída do pedágio, nós perdemos 3 milhões de reais. Nós perdemos com a isenção do combustível, Mauá perdeu mais ou menos em torno de 600 mil o ano passado. Então, se nós perdermos mais isso, a gente vai ficar com um orçamento muito apertado, muito fechado. As consequências são bastante difíceis, a folha de pagamento com isso vai acabar aumentando. Hoje nós estamos com 42%, 43%, mas com isso a gente acaba que tendo que entregar talvez para o próximo prefeito uma Mauá da Serra que eu não gostaria. Mas a população de Mauá, eu tenho feito conversa, eu tenho gravado vídeo, eu tenho ido na rádio e pedido para que as pessoas nos ajudem, que apresentem, se ela não foi contada, ela que procure a gente, que ligue no 0800 do IBGE, também que elas possam, aquelas pessoas que ficaram com medo por causa do Covid, da pandemia, mas que seja contado, que ela agora ela pode dar informação, e até por telefone, e que nos ajude, porque se perder é bastante prejuízo, gente. E isso não é para mim, não é para a população no geral, isso são os números finais que vão ser prejudicados. A gestão acredita em quantos habitantes, mais ou menos? Então, eu acredito que em 10.500 habitantes, até pelos números de quantidade de ligação de luz que a gente tem, de ligação de água, tudo isso já foi levantado. A questão de vacinados, que foram vacinados em Mauá com primeira dose e segunda dose. A questão, assim, o CNIS lá, o que tem na saúde, que é o número dos Ministérios da Saúde, hoje nós temos 11 mil e uns quebradinhos. Então, quer dizer, pelos números que a gente tem, a gente chegaria pelo menos em 10.500 habitantes. Prefeito, antes da gente falar do Cisvir, queria falar, o senhor falou de pedágio, a gente acompanha aí o Ratinho, né, o governador que esteve com o Lula repassando essa sessão, enfim, assinando. Qual que é a sua expectativa em relação ao pedágio? E o senhor, gostaria que o senhor falasse, o senhor tem uma parceria com o governo do estado também. O senhor é do mesmo grupo? Tenho. Eu sempre falo, Silvia, que a região do Vale do Ivaí, de ter um governador que é da nossa região, que é de Jandaia, que conhece a minha pessoa, que conhece a minha cidade, que de longe, onde ele passa, ele dá com a mão, ele sabe da minha realidade. Inclusive, na troca de governo que tinha, eu tinha alguns convênios assinados. Ele bateu nas minhas costas e falou, Hermes, pode ficar tranquilo que eu conheço a tua cidade e eu vou te dar de novo os convênios, e realmente deu. Então, isso é um privilégio para nós de ter ele, ter o Beto Preto como secretário de saúde. Eu acredito assim que é o nosso momento oportuno de resolver os nossos problemas aqui do Vale do Ivaí, principalmente. Então, para nós é uma satisfação. E assim, o pedágio eu acho uma necessidade, porque a gente anda, ontem mesmo estava em Curitiba, estou todo dia quase na rodovia. Do jeito que está, não dá para ficar, não tem, é muito difícil. Olha o problema da escoação da nossa agricultura agora para chegar no Porto de Paranaguá, essas consequências de chuva, de tudo isso. Então, é uma necessidade hoje, não tem. Os países mais desenvolvidos é assim, os estados, não tem como ficar sem. Então, eu acho uma necessidade, tem que voltar sim. A única coisa que eu estou, assim, sempre, desde 2 anos atrás, eu venho falando com ele, com o governador, já tive várias reuniões com ele, já tive em Brasília também, já estive em Curitiba de novo essa semana, que Mauá tem a previsão de ter 2 pedágios. Eu, como prefeito, eu posso falar, e até algumas pessoas podem falar para mim assim, olha, prefeito, você está errado e tal, mas eu acho que a 445, que é a BR Mauá-Londrina, é necessário um pedágio.
são 80 quilômetros, bem dizer, dali, eu acho que cabe até o pedágio ali na 445. Eu só não acho que caberia um pedágio onde Mauá da Serra está a 20 quilômetros do primeiro pedágio ali do bairro dos Franças, aonde teria que ter um pedágio entre Mauá até Apucarana. Nem sendo no município de Apucarana, nem sendo em Marilândia, nem sendo em Califórnia, como era a previsão, eu acho que isso o governador vai ver, está vendo. A MUV fez um trabalho, um pedido, a cada prefeito o que ele quisesse colocar para o nosso governador um pedido, e o meu pedido foi, nós não gostaríamos que acontecesse um pedágio entre Mauá da Serra e Apucarana. Nós todo dia, a população de Mauá da Serra vem para Apucarana, e é bastante gente que vem, depende de saúde, depende de um monte de coisa. Então a gente não pode ter um pedágio ali. Eu acredito que isso o governador vai rever, está revendo. Eu tenho uma conversa muito boa com o secretário de infraestrutura do DR, que é o Sandro Alex, e ele me garantiu que vai tirar esse pedágio. Então, eu acredito que vai solucionar o problema. Eu acredito que o pedágio vai voltar o ano que vem e tudo, deve voltar e tem que voltar mesmo, porque é uma necessidade, mas menos o pedágio entre Mauá e Apucarana. Prefeito, o senhor também é presidente do Cisvir, é sua segundo mandato também, né, como presidente. E como é que está sendo o trabalho desenvolvido, os projetos, o atendimento oferecido à população, os pagamentos? Como é que está sendo tudo esse pagamento dos municípios? Como é que está sendo administrar esse consórcio tão importante, né, que atende milhares de pessoas? Não é fácil, porque você ter o município para administrar, a gente já passa um perrengue danado, tem que trabalhar bastante. E quando você tem um consórcio igual o Cisvir, e do tamanho que está hoje, é quase mais uma prefeitura, Silvio, que a gente tem que administrar. O tanto que o nosso orçamento de Mauá é em torno de 46, 47 milhões. O orçamento do Cisvir hoje é 38 milhões. Então, não é fácil, a gente tem que lutar. Eu, todo dia, toda semana, pelo menos um dia na semana, eu venho para Apucarana, eu venho no Cisvir, ou no telefone a gente está, né, com a diretoria para resolver as coisas. Mas eu estou feliz, foi um trabalho que eu iniciei junto com a Aquiles, junto com o nosso secretário Beto Preto, a gente conversou bastante, até porque eu não entendia muito bem, não era a minha área. O Aquiles já vinha com 2 mandatos, o Beto Preto já vinha com 2 mandatos lá atrás, só que um era médico, o outro também, o Aquiles acho que é formado em farmacêutico, né, já com formação nisso e tudo, entende bastante saúde, e eu não, né, eu não era, mas... e eu vi também o prédio do Cisvir sendo ampliado quase que o dobro de tamanho. Eu falei, gente, como é que nós vamos fazer para contratar pessoal, para administrar tudo isso? Mas eu, na parceria, né, junto com todos os prefeitos, a gente conversou bastante e num bom senso, eles resolveram e falaram, não, Hermes, tem que ir, você já está 4 vezes prefeito, acho que é o momento e tudo. Eu nunca quis ser nem da MUV nem do Cisvir. Sempre fui vice, fui alguma coisa. Mas dessa vez falei, não, então vamos lá e vamos... Mas eu tenho, assim, um carinho muito grande, né, pelo Cisvir. Aprendi a trabalhar lá dentro. Lógico que a gente não sabe tudo, mas eu até hoje estou aprendendo. O que eu tenho dúvida eu pergunto, vou atrás. E a semana passada mesmo, nós tivemos a felicidade... o programa Qualicis, que é o programa do governo do estado, que tem uma parceria com os consórcios, com todos do Paraná, né, 30 e poucos consórcios, e que o Aquiles é o presidente, inclusive, lá em Curitiba, né? Nós fomos o número 1 no programa Qualicis, nós tiramos 75 pontos. E isso está trazendo, assim, para o Cisvir uma qualidade melhor. As meninas lá estão de parabéns, a Letícia, a Joana, o Dr. Osmar, o pessoal que trabalha lá dentro, junto com toda a equipe de funcionário. Porque eles estão vindo agora, se eu não me engano, ontem, teve ali o pessoal de Cornélio Procópio, do consórcio de lá, já esteve a regional e o consórcio de Londrina, já esteve aqui, já esteve o pessoal até inclusive da capital, do consórcio da capital já esteve para ver quais os modos que a gente tomou para tocar o consórcio e o programa Qualicis, que deu tanto certo que eles também estão levando para o município deles. Inclusive o nosso secretário de saúde, o Beto, pediu para que a gente fosse, talvez organizasse em Curitiba, para dar uma palestra a todos os consórcios para mostrar. Então, isso foi gratificante para mim. Além de que algumas coisas que a gente ampliou bastante, colocamos também café da manhã, a gente colocou um pãozinho lá e tudo, e a gente vê hoje na caixinha de sugestão que tem lá, aí algumas pessoas escrevem lá que o Cisvir parece um prédio particular, que parece uma Unimed, então é um prédio que ficou bonito mesmo, realmente, ele melhorou bastante, e fora que nós estamos agora num trabalho grande, desde o início do ano,
E a gente vai agora, já está bem dizer, quase que finalizando a parte do projeto, e nós vamos fazer um investimento ali, que já está garantido junto ao governo, ao Beto e ao nosso governador Ratinho, na faixa aí de uns 8 milhões de reais. Onde o Cisvir vai ser o primeiro consórcio do estado do Paraná, não sei até do Brasil, que vai ter dentro também as salas de cirurgia. Então a gente vai construir 2 salas de pequena cirurgia, onde as pessoas não vão precisar depender às vezes de um hospital, depender de ficar de uma fila esperando por muito tempo. Porque na verdade, o Cisvir, ele é garantido pelo dinheiro do povo, ele é garantido pelo dinheiro dos municípios. E eu até, esse dia, conversando com os prefeitos, falei, a gente até quer gravar um videozinho, passar lá no Cisvir e mostrar que às vezes as pessoas acham que vem ali e ali é o dinheiro do SUS. Não, na verdade ali é uma parceria com o governo federal, do governo do estado, cada um coloca uma parcela. Mas a maioria somos nós, municípios, é o dinheiro do povo, os prefeitos que pagam. A gente ali, cada um de nós coloca ali pelo menos aí na faixa de 100 mil reais por mês, cada município, para se manter. Apucarana e Arapongas um tanto mais. Né? E com isso a gente fez com que a qualidade nos atendimentos de especialidade, de exames e até dessas pequenas cirurgias saíssem. Pessoas que tinham fila esperando há muito tempo conseguiram fazer sua cirurgia agora, pós-pandemia, vários municípios estão fazendo. Eu estava aqui agora, dia 1º, a gente fez uma festinha ali do Cisvir com os funcionários. Mas mesmo assim, a porta estava aberta e tinha 2, 3 municípios que estavam mandando as pessoas lá e os médicos lá atendendo mesmo no dia do feriado. Então, para mim, foi uma satisfação de estar ali como presidente, conseguir fazer também que tivesse uma ampliação em Arapongas, onde a gente alugou um prédio, tem uma extensão do prédio do Cisvir lá, mas tem dado certo. E eu acredito, nessa ampliação agora, a gente vai ser um dos principais consórcios do estado do Paraná. Certo, então. Prefeito, muito obrigada, viu, pela sua entrevista e boa sorte que Mauá da Serra continue crescendo ainda mais. Obrigado, Silvio, obrigado a vocês de estar sempre levando as nossas informações, levando o que acontece em Mauá da Serra. Não é fácil, mas a gente luta todo dia por uma cidade melhor, por uma qualidade de vida melhor, né? E que Deus nos abençoe. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.